Namastê, meus amigos. A ecologia hoje vai ser urbana. Eu estou aqui no Museu Abílio Barreto, em Belo Horizonte. Está aí o mapa da cidade. Aliás, quando eu cheguei aqui perto do mapa da cidade, eu vi algo. Eu vou mostrar de longe para vocês, para não incomodar a mamãe aqui, ó. E eu nem sei se vocês vão conseguir ver. Dá uma sacada ali no cantinho do mapa, uma sabiá no ninho com o filhotinho dela. Olha ali. Mas eu não vou incomodar, não. Vamos continuar nossa aula, que aquilo ali eu achei simplesmente genial. Bom, por que eu resolvi visitar o Museu Abílio Barreto e começar a nossa aula aqui no museu? Bom, Belo Horizonte tem 121 anos de idade. É uma cidade relativamente nova, perto das grandes capitais no Brasil. E Belo Horizonte é uma cidade planejada, acredite se quiser. Ela é uma das 5 capitais brasileiras, uma das primeiras 5 capitais brasileiras planejadas. Quando Belo Horizonte foi planejada, tudo aqui no meu entorno eram propriedades rurais, eram fazendas. E o engenheiro que foi contratado para pensar a cidade, para planejar a cidade, Arão Reis, ele estabeleceu um limite para essa região metropolitana. O que limitou essa região metropolitana foi a Avenida do Contorno. Tem um nome bastante sugestivo, né? Contornava essa região metropolitana. Tudo que estivesse além desse limite não entraria no plano, né, da cidade. E então todos os casarões, todas as fazendas que estavam na parte interna dessa Avenida do Contorno foram demolidos para o início da construção da cidade de BH. Então fica fácil de deduzir que esse casarão ele só permaneceu de pé porque ele estava além do limite que foi estabelecido pela Avenida do Contorno. Ele ficou de pé e muitos anos depois da fundação da cidade, um prefeito visionário chamado Juscelino Kubitschek, junto com um amigo conterrâneo de Diamantina, Abílio Barreto, um jornalista, eles idealizaram um museu que contasse a história da cidade e utilizaram esse casarão como sede desse museu. Bom, o resto dessa história você pode pesquisar e é muito legal, bem interessante. Mas vamos continuar o nosso papo. O que acontece? Belo Horizonte, então, planejada, cresceu. Quando você planeja uma cidade, você precisa, como medida prioritária, identificar pontos onde você pode coletar água para abastecer, né, obviamente, os moradores, o comércio, e você precisa descobrir uma forma de esgotar a água que essas pessoas utilizam, jogar essa água em algum lugar. E, curiosamente, a solução para esses dois problemas é exatamente a mesma. Identificar riachos, identificar ribeirões, rios, que possam fazer o fornecimento da água e que possam servir também de local para você jogar o material orgânico que é gerado por todas essas pessoas que vivem nessa cidade. Você tem ideia de quantos riachos, quantos rios Belo Horizonte tinha quando foi fundada? Pensou no número? Então lá vai. Você se lembra de algum próximo de onde você mora? 200 riachos. 200. Um riacho, em especial, ficava bem próximo da sede dessa fazenda que a gente estava visitando aqui.
Muito provavelmente era o riacho que o proprietário aqui utilizava para poder conseguir a água para ele, ou enfim, para a criação dele. E eu faço questão de te mostrar esse riacho. Estou praticamente na margem dele. Eu vou atravessar o riacho agora. Acredite, eu estou no meio do riacho. Olha que lindo. Ah, talvez para cá. Você não está conseguindo ver o riacho, cara? Ah, eu sei porque você não está conseguindo ver. É porque, na verdade, ele está debaixo do asfalto. Nesse momento, o trânsito está muito intenso. É uma sexta-feira, meio-dia e pouco, mas eu posso quase que te mostrar o riacho. Tá aqui, ó. É isso. Sim, a ideia era te chocar. A ideia era fazer você entender que a solução dada por quem planejou a cidade e todas as administrações que vieram desde lá, 120 anos atrás, era pegar esses riachos e cobrir esses riachos, criando essas avenidas. Essa avenida é uma delas. Essa daqui é a famosa Prudente de Moraes. Há alguns anos atrás, esse riacho que passa aqui embaixo, ele era aberto e haviam aqui duas pistas, no sentido centro e no sentido bairro. Eram pistas relativamente estreitas e, obviamente, com o aumento, né, da população, o aumento do número de veículos, fez-se necessário, obviamente, uma ampliação da avenida. Então a ideia foi aquele riacho que passava aqui e que, inclusive, causava um tremendo prejuízo. Eu vou falar sobre esse prejuízo um pouco mais tarde. Ele teve a calha dele perfurada, afundada, ele ficou bem mais profundo e foi feito esse asfaltamento. Criou-se então essas duas grandes vias e que vem funcionando aí razoavelmente bem. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir esse riacho até ele aparecer, até a gente poder vê-lo. Então vamos lá, vou atravessar aqui e a gente vai conhecer bem próximo da nascente do riacho que está debaixo da Avenida Prudente de Moraes. Os 200 que eu disse para você, eles existem. Você não os vê porque, assim como esse na Prudente de Moraes, muitos outros, aliás, a maioria deles, está nesse exato momento debaixo do asfalto, recebendo uma carga pesada do esgoto doméstico dos bairros circunvizinhos. Vamos lá. Olha como é que Belo Horizonte homenageia suas figuras ilustres. Antônio Dias, um bandeirante que ajudou a desbravar aí esse interiorzão de Minas e está relacionado aqui com a região de Belo Horizonte. O que eu fiz? Eu estava levando vocês lá para próximo da nascente do nosso riacho ali, mas eu resolvi me afastar um pouco da margem para mostrar uma coisa aqui muito importante. Esse daqui é o bairro Santo Antônio. Olha essa rua, olha a inclinação dessa rua. Do outro lado lá, ó, bairro Luxemburgo. Olha aqueles prédios, as ruas lá também são extremamente íngremes. Bom, e daí? Dá para você tentar imaginar
o que era essa região há 150, 200 anos atrás? O que será que estava aqui, ó, exatamente onde eu estou pisando? O que será que estava ali naquele morro? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Nessa época, obviamente o riozinho estava ali no mesmo lugar dele. Quando chovia, mesmo que torrencialmente na região, essas árvores, elas favoreciam a descida da água da chuva. O solo absorvia 80% dessa água e essa água ela ia encher os lençóis freáticos e apenas 10, 20% da água de chuva efetivamente desciam os morros e iam cair dentro do riacho. Certamente hoje em Belo Horizonte não chove mais do que chovia há 200 anos atrás. A diferença é que já não existem mais aquelas árvores, uma ou outra, que muito provavelmente nem é da época. Qual foi a opção de crescimento? Manta asfáltica, muito concreto, impermeabilização do solo. Resultado, cara, uma pirambeira como essa daqui, em época de chuva, aquele 80% de água que infiltrava, desce essas ruas e vai parar lá embaixo, onde era o riacho. Houve um tempo aqui em Belo Horizonte, alguns anos atrás, quando esse riacho era aberto, que essa região ficava toda alagada. O prejuízo era enorme para os comerciantes. Foi então que a prefeitura decidiu aumentar a profundidade dele para receber essa água toda e fez ali aquela manta asfáltica, criou a avenida para favorecer o fluxo de automóveis. Esse bairro, ele é formado basicamente por prédios, mas ainda existem algumas casas. Agora observe uma coisa interessante. Aqui atrás de mim tem uma casa com um jardim. Seria razoável que a água que batesse nessas plantas e entrasse pelo solo desse jardim pudesse, pelo menos essa água, descer até os lençóis freáticos. Mas não. A opção foi jogar essa água sobre o passeio, do passeio para a rua e da rua até as bocas de lobo. E por falar em boca de lobo, você vai ver que aqui dentro tem um bocado de lixo, muita folha. Muito provavelmente lá embaixo na avenida a gente vai encontrar dentro das bocas de lobo uma quantidade enorme de garrafas PET, papel, todo tipo de lixo que é jogado pela população no chão e, consequentemente, quando chove, esse lixo é levado para dentro dessas galerias que, ao ficarem entupidas, prejudicam, né, o trânsito da água, o fluxo da água, e aí acontece o problema. Bom, como prometido, vou levar vocês lá para o início do rio. Estamos indo na direção do que seria supostamente a nascente do nosso riozinho. Ele continua aí embaixo. O bairro aqui chama-se Cidade Jardim. Realmente é um bairro bem arborizado, mas jardim parece piada pronta, o que seria inclusive uma ótima sugestão para se aumentar, né, a superfície de absorção de água de chuvas nessa nossa cidade, né? Muito bem. Estamos aqui já bem próximos do que seria supostamente a nascente do nosso amigo.
do riozinho que passa debaixo da Prudente de Moraes. Depois nós vamos tentar descobrir o nome desse rio, desse riacho. Eu estava passando com a moto aqui nessa rua e eu senti um cheiro muito forte de esgoto aqui quando eu fiz essa curva. Aí eu fiz o retorno lá e perguntei ao rapaz do carro de som aqui se aqui atrás tinha um córrego. E ele disse para mim que sim, que tinha um córrego aqui atrás. Então a gente vai até lá para confirmar, para ver se tem o córrego mesmo. Cara, eu já consigo ver o córrego. Aliás, vejo mais, eu consigo ver uma cachoeira. Uma cachoeirazinha ali no fundo, ó. Que louco, cara. Beleza? Essa cachoeirinha aí é daquele riozinho que passa lá na Prudente de Moraes? Ela vai e cai aqui na lagoa, né? Não, ela cai na lagoa mais. Esse daqui não? Não, eu sei que essa água aí era limpa, aí hoje em dia ela é esgoto. Aí eles jogaram o esgoto da favela dentro dessa água. Essa água é limpa até. Na outra, na parte de cima, a gente já toma banho nela. Você já, mas aqui pertinho já dá pra tomar banho nela? Dá, expôs lá uma banheira grandona lá. Que isso? Vai lá fazer churrasco, alguma coisa Ah, assim. eu achei que ela fosse a nascente, que fosse aqui para cima a nascente do rio que passa lá na Prudente de Moraes. Não, ela joga dentro da Prudente, mas já joga o esgoto. Na lagoa ali é outra água. É outra água. Já vem de lá. Que vem lá na parte de cima. Na parte de São Bento, do Alto São Bento. Ah, do São Bento. Entendi. Aquela aguinha que tinha no Alto Santa Lúcia que corria sempre, os bombeiros até pegavam, ia lá com os caminhões pegavam a água. Ah, tá. Ah, tá. Nossa. Eu vou chegar um pouquinho mais perto ali, só pra ver. Pois é. Importante o depoimento do morador, né? Mas olha isso aí, moçada. Olha isso aí. Eu não tenho mais o que dizer. Não tenho mais o que dizer. É só te mostrar. Tente voltar no tempo e imaginar esse lugar aqui. Esse lugar de banho. Tomava banho aí, né? Esse esgoto que está caindo nela agora vem da comunidade que está aqui em cima. Tá vendo, né? Estão tirando isso. Estão tirando esse esgoto dela. Estão limpando ela. Eles começaram a limpar ela ali já. Já vai pôr o esgoto para fora para cair no meio, como se fosse no meio da encarnação, no meio da rua. Ah, para não sujar aqui mais. E aí ela vai descer limpinha. Antigamente ali era uma mina, sabe naquela lata lá? Sei. Pouco tempo ela estava aí choveu, né? Coisa de mata ali, é uma mina. Entendi. Todo mundo tomava água aí e tomava. Tomava água aqui? Tomava água, Nossa. tomava essa água. O campo que água tinha ali para o pessoal. Onde é que é o quartel, o campo? Era o campo, eles deixavam o isso. Passar pelo caminho e tomava banho na água. Assim. Ok. É ruim você ver hoje em dia assim. É não, nossa. E é até bonita, né? Pois é, devia ser uma queda d'água linda, né? Você mora aqui há quanto tempo? Ah, eu dou 5 anos de idade. Então você já tomou banho aqui? Já, ué. Pois é. Qual é o seu nome? Roberto. Prazer te conhecer, Roberto. Eu sou professor do Colégio Marista. Estou fazendo aqui uma aula para os meninos, mostrando o que era a cidade deles e o que virou a cidade deles, né? Você vê, você é um morador aqui e tomou banho aqui, nessa cachoeira. Pois é. Minha mãe, minha falecida mãe, eu tomava banho. E chegava de baixo ali, ó. Aqui era fundo. Sim. Essa aí era aí, ó. Ali era fundo, entendeu? Chegava, molhava, todo mundo molhava. Aí o pessoal ficava ali, lavava as roupas, né? E colocava pra secar os meninos e tomar banho. Hoje em dia, eu disse que fazer isso morre, né? Pois é.
Mas vamos torcer para esse negócio dar certo, né? Para o esgoto ser recolhido e isso aqui ficar clarinho. Eles vão fazer um parque ecológico aqui, né? Ah, é? Ah, vai ser um parque ecológico aí, ok. Aham. Porque eles tiraram os moradores. Ah, tá. Desapropriou ali, né? O pessoal tem mania de fazer parque ecológico onde está mais ferrado, né? É, mas só que o parque ecológico não merece isso aqui, né? Pois é. Mas é por isso que eles vão limpar para não... Pois é. Né? Tomara que faça uma coisa melhor, né? Tomara. Tchau, tchau. Super obrigado, hein? É isso. Também aqui uma questão que a gente observa, né? Que é a ocupação do solo, né? Nas metrópoles. Né? As pessoas vão construindo, né? Sem nenhum tipo de planejamento, se estabelecem, correm sérios riscos de desabamento, enfim. Os problemas que a gente já conhece, que a área de geografia com certeza já trabalhou com vocês, e nós podemos, né, ouvir o testemunho aqui do morador e identificar uma situação que não é incomum nas grandes metrópoles. Belo Horizonte é só mais um exemplo. Vamos seguir. Bom, vamos falar de coisa... Vamos dar notícia boa agora, né? A gente está aqui à margem da represa de Santa Lúcia. Recebe esse nome por causa do bairro aqui. Essa represa, ela foi construída exatamente porque as águas que rolavam desses morros todos aqui no entorno desciam para dentro daquele canal onde tinha um riozinho e provocavam um prejuízo absurdo aí para baixo no bairro Cidade Jardins e adjacências. Então o que foi pensado? Em se criar aqui um gigantesco reservatório para que essa água pudesse ser recolhida e armazenada, diminuindo consideravelmente a quantidade, né, o fluxo de água que descia pela avenida. Né, inicialmente pelo rio, depois já contei a história toda, né, aprofundaram o rio, fizeram ali aquela manta asfáltica e tal. Recentemente, a barragem de Santa Lúcia passou por uma obra, ela foi completamente esvaziada e foram retirados daqui toneladas de lixo, de entulho, areia, e isso tornou a represa ainda mais profunda. Está linda agora, está cheia, e a expectativa da prefeitura é que com esse nível, você pode ver do lado de lá, olha, o nível das pedras, lá do outro lado, olha, a expectativa da prefeitura é que agora essa represa possa lidar com um enorme volume de águas que caem em Belo Horizonte no verão, e não é porque chove mais agora do que chovia há um século atrás. É por tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. O processo de crescimento da cidade se deu com uma impermeabilização absurda e assim a água não tem para onde ir a não ser para dentro dessas calhas, desses riozinhos, e aí o prejuízo ele é garantido. Beleza, terminamos uma boa parte da nossa aula. Vamos para uma outra parte da cidade para eu te mostrar um dos ribeirões mais famosos da cidade de Belo Horizonte. Opa! Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou mostrar dois córregos para vocês, de uma vez só. Aquele lá, aquele córrego, ele vem no bairro ali atrás chamado Coração Eucarístico, onde tem a PUC Minas. O outro córrego vem dessa região, lá ao fundo, o Barreiro. Esse córrego que vem lá do Barreiro passa por aqui, olha, recebe o córrego que vem do Coração Eucarístico e finalmente se dirige em direção ao centro de Belo Horizonte. Esse daqui é o Ribeirão Arrudas. Qual a diferença dessa imagem que você está vendo aqui, da qualidade dessa água, para aquela água que você viu
jorrando na cascatinha e que vinha da comunidade que lançava o esgoto diretamente na água do riacho. Volume. Porque no que diz respeito à vida, tanto aquele riacho quanto esses dois aqui estão praticamente mortos. A vida bacteriana. Mas é importante deixar claro que, pelo menos aqui nesse caso, os riachos, eles estão abertos. Existe insolação direta sobre eles. Os processos de decomposição que estão acontecendo aqui liberam seus gases na atmosfera. Com a movimentação da água, ainda é possível entrar oxigênio nela. Ah, mas Alessandro, mas você não tem nenhuma forma de vida ali, por que é importante entrar oxigênio? Eu não disse que não há nenhuma forma de vida, há vida bacteriana. E vocês sabem que alguns processos de decomposição se dão por bactérias aeróbicas. Então, no momento em que essa água recebe oxigênio, bactérias decompositoras aeróbicas consumirão a matéria orgânica que está ali dentro. Então, no processo quase que de autolimpeza desses riachos, porque eles são capazes de fazer essa autolimpeza, é fundamental o aporte de oxigênio. O oxigênio entrando nessa água, ele favorece o processo de decomposição aeróbica e assim você diminui a quantidade de material orgânico dentro da água. A gente vai voltar a tocar nesse assunto porque no nosso próximo encontro vamos falar da Lagoa da Pampulha. E vamos falar sobre um problema gravíssimo, né, nos riachos, rios e lagos que estão dentro de regiões metropolitanas, chamado eutrofização. A eutrofização artificial. É uma doença dos nossos rios e lagos. Esse rio que eu acabei de te mostrar, esse riacho, está doente. É um paciente praticamente terminal. É possível resolver esse problema? É possível resolver esse problema. Já temos tecnologia e já temos conhecimento suficiente para isso. É preciso vontade política e, obviamente, investimento. Mas isso a gente conversa na próxima aula.